Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do YouTube Cosmometria, a plataforma de ensino à distância ead.cosmometria.com.br. Não importa se você está vendo este vídeo através de algum curso da plataforma ou através do YouTube. Esta aula vai estar disponibilizada para todos. Esta aula de hoje vamos falar sobre chakras, os 7 principais chakras do nosso corpo, a relação deles com os nossos desequilíbrios mentais, físicos, emocionais, motores, ok? A intenção é deixar esta aula livre para todos aqueles que querem entender um pouco mais sobre os chakras. Então vamos lá. Nós temos aqui os 7 chakras, em que eu vou representar através de círculos, ok? Sete chakras. O nome dos chakras varia muito, de autor para autor, ok? Mas eu vou colocar aqui da forma que eu conheço. Talvez você pode conhecer o nome dos 7 chakras de uma maneira diferente, mas não importa, é uma questão de visão de autor para autor. Você pode se basear pela numeração dos chakras. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, ok? Então vamos lá. Este chakra do topo da cabeça nós vamos chamar de coronário. O chakra frontal, ou seja, que se posiciona na frente da testa, nós podemos chamá-lo de frontal, mas ele também é conhecido como chakra do terceiro olho. E, continuando a sequência de cima para baixo, nós temos o chakra que fica na garganta, que também chamamos de chakra laríngeo, ou também podemos chamá-lo de chakra da garganta, mas eu o chamo de laríngeo, ok? E nós temos, por sequência, o chakra que fica no nosso coração, que podemos chamá-lo de chakra cardíaco. Depois, mais abaixo, que fica entre 2 e 4 dedos acima do umbigo, nós temos o chakra do plexo solar, ok? Alguns também chamam esse chakra que fica acima do umbigo de chakra umbilical. Outros já se referem ao chakra umbilical para o chakra que está abaixo do umbigo. Então, para não criar essa confusão de chakra que está acima ou abaixo, eu costumo chamar o nosso segundo chakra de sacro. O chakra do sacro. E depois, como primeiro chakra, ou nosso chakra base, ou nosso chakra raiz, certo? Mas eu gosto de chamá-lo de chakra básico. Eu sei que vocês estão tendo dificuldade de enxergar com clareza aí no quadro branco, certo? Mas depois eu aproximo, eu filmo mais próximo a imagem aqui e vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas
isto não vai interferir no entendimento. Ok, pessoal? Então vamos lá. Qual é o elemento do nosso primeiro chakra, do chakra básico? O elemento deste chakra é o elemento, vamos escrever aqui, terra. O elemento do segundo chakra é água. O elemento do nosso terceiro chakra é o elemento fogo. E o elemento do quinto chakra é o elemento ar. E qual seria o elemento do nosso quinto chakra, do chakra laríngeo? Bom, nós podemos considerar que os três últimos chakras possuem o mesmo elemento, certo? Algumas pessoas dizem que é o espírito ou o espiritual, ok? Mas eu gosto de chamar de éter ou também etérico, ok? Mas eu sempre me refiro aos três primeiros chakras como tendo o elemento éter. Bem, vamos lá então. Todos nós aqui, seres humanos encarnados, temos duas energias básicas, que dentro da cultura chinesa, ou melhor, da cultura oriental, porque não são somente os chineses que veem dessa forma, certo? Nós temos duas energias chamadas Yin, ok? E Yang, que também é conhecido através daquela imagem que tem uma gota d'água, podemos dizer assim, toda escura, preta, com um círculo branco dentro. E também temos o outro lado branco, representando uma gota d'água, digamos assim, branca, com um círculo preto dentro. Aquele é o símbolo do Yin e Yang. Mas todos nós temos essas duas energias, certo? Dentro de nós, que também podemos chamar de, no caso do Yin e do Yang, o Yin de energia feminina e o Yang de energia masculina. Ok? Também podemos dizer que o Yang é a energia expansiva. E o Yin, a energia contraceptiva, ou seja, que encolhe, que se junta, que também absorve, certo? Energia de contração. Quais outras formas de identificar essas energias também? Para a energia Yin, nós podemos considerar a razão, a racionalização, ok? E para o Yang,
a energia do amor, ou emocional, ou sentimentos. Certo? Outra forma ainda também possível de ver, certo? A energia Yin como a energia da Mãe Terra. E a energia Yang como a energia do Pai, o Pai Céu. Por que eu entrei nesse assunto de dualidade, né, de energia Yin e Yang? Vocês já vão entender. Aqui, perante os elementos que descrevemos em nossos chakras, certo? Nós temos 4 elementos que compõem o nosso corpo físico ou a nossa matéria. Não que eles não estejam presentes nos outros corpos, né? Mas estão muito ligados à materialidade, certo? Os 4 elementos. Portanto, a terra, a água, o fogo e o ar, certo? São o conjunto dos elementos mais visíveis que compõem o corpo, ok? E os 3 elementos acima, que são etéricos, nós podemos dizer que compõem o espírito, ok? Então aqui nós podemos considerar mais a parte física. Ok? Então aqui eu vou pôr a parte mais física e aqui a parte do espírito, ou se quiser chamar espiritual, ou então consciência. Certo? Então vamos lá, pessoal. Dentre os 4 elementos dos 4 primeiros chakras, qual destes elementos é o mais palpável, o mais sólido? Apesar de que não da forma que estamos acostumados a ver. Quando eu falo do elemento terra, não é especificamente de ir ali pegar a terra que está no chão, né? Não é ali pegar o barro na mão. É a energia deste elemento, certo? O elemento terra é o elemento mais físico de todos, mais palpável de todos, né? Nós podemos tocar a terra, aquela terra que está fora dos nossos lares, né? Geralmente no chão, onde a gente caminha. O segundo elemento mais palpável é o elemento da água. A água também você consegue pegar, certo? Tocar. E o nosso terceiro elemento, o elemento fogo, ele não é mais tão palpável. Se você tentar pegá-lo, tentar pegar uma chama, por exemplo, você pode até se queimar, mas dificilmente vai conseguir tê-lo nas mãos. Mas, no entanto, ele é visual, ele é visível, certo? E muito fácil de ser observado. Já o quarto elemento, que é o elemento ar, ele é o elemento menos palpável de todos. Nós podemos ver a ação dele através da movimentação que ele faz nas plantas, nos vegetais, certo? No cabelo, na roupa das pessoas, nas árvores, nas plantas, mas ele também não é simples de ser capturado, de ser pego. Então, dentre os 4 elementos, ele seria o elemento mais sutil, mais espiritual, podemos assim dizer. Não é à toa que ele está no nosso 4º chakra, ou seja, bem no meio do caminho,
certo? Entre os 7 chakras temos 3 chakras abaixo e 3 chakras acima. Então ele está justamente neste local para fazer a interação das duas energias, a energia Yin, ok? A energia Yin, a energia feminina, da energia Yang, a energia masculina, expansiva, quente, certo? Então ele está bem no meio do caminho. É por isso que muitas das nossas emoções se prendem no chakra cardíaco. Quantos de nós temos uma pressão grande, certo? Dentro deste chakra, quando estamos, como eu vou dizer, com alguma sensação de agonia, alguma sensação de prever algo que não vai nos agradar, certo? Nós temos essa sensação no coração, de aperto no coração, quando algo está para acontecer. Porque ele é justamente o equilíbrio entre razão e coração. Essa questão do amor. E é através dele que brota o amor, né? Quando a gente diz, né, ouça com o coração, sinta com o coração, é sentir com esse chakra. E o que a espiritualidade nos diz em relação aos chakras, né, ou em relação às nossas intuições? É muito comum a espiritualidade nos dizer: aprenda a filtrar as coisas pelo seu coração. Mas nós também temos a ideia, né, ou damos a sugestão para as pessoas de filtrarem pela razão também. Que no nosso corpo, no caso, é a mente que representa a razão, certo? Onde estão esses 3 chakras. Vejam bem, os 3 chakras têm um elemento etérico, que é um elemento de expansão. Mas eles estão presentes aonde? No nosso mental. E por que eles estão mais presentes no nosso mental? Para ter o equilíbrio, para que possa haver o equilíbrio, para que a balança pese igualmente de ambos os lados. Da mesma forma, acontece embaixo, onde temos os 4 elementos e a questão do sentimento, do sentir. Costumamos dizer que não só o amor, mas todos os nossos sentimentos, certo? Emoções, brotam daqui do coração, que é a verdade, é a união dos elementos da terra com o espiritual, ou seja, do yin com o yang. E quando eles dizem para filtrarmos com o coração, nós já estamos utilizando o filtro do sentimento, da emoção e da razão. Aí, de repente, vocês podem dizer assim: mas, Rafael, eu tenho que aprender a sentir com o coração, mas muitos dizem para a gente filtrar com a razão. E aí você vem e diz que filtrar pelo coração já é filtrado pela razão e pelo amor, pelo sentimento. Mas e se o meu coração me diz para fazer uma coisa e a minha parte racional me diz para fazer outra? Bom, aí eu lhe faço a seguinte pergunta para você pensar. É a sua parte racional que está pedindo para você não fazer? Ou é outra coisa que tem 3 letrinhas, chamada ego? Nós temos que ter muito cuidado. Porque, às vezes, quando o nosso racional, digamos assim,
quer nos dizer para não realizar determinada coisa, como por exemplo, não sou eu que preciso ir lá pedir desculpas para aquela pessoa, porque foi ela que me magoou, foi ela que me causou o sofrimento. Eu vou lhe dizer uma coisa, é o seu ego que está lhe dizendo isso. A sua razão também, como o seu coração, como o seu sentimento, muitas vezes diz, vá até lá. Perdoe aquela pessoa, mesmo que foi ela que te causou. Porque a tua parte racional sabe que ao pedir desculpas, ao pedir perdão por uma determinada situação, seja qual for ela, seja com qual pessoa for, quem está sendo liberto é você. Eu estou dando a oportunidade de libertar a outra pessoa também. Mas aí já entra a escolha dela de querer se libertar disso também ou não. É uma escolha que não cabe a nós decidir. Fazemos a nossa parte e deixamos a parte do outro para com o outro. Conseguiram compreender? É sempre o ego que tem a necessidade de provar quem está certo, quem está errado. É o ego que nos diz que somos perfeitos, que não podemos errar. Quantas vezes nós falamos, se a outra pessoa errou, não tem problema. Está tudo certo, é assim mesmo, a gente está em aprendizado, a gente pode fazer novamente, não há problema algum. Agora, se eu fizer errado, não, eu não posso errar. Eu tenho que fazer certo. Quem nos diz esse tipo de coisa não é a nossa razão, é o nosso ego. Mas assunto de ego, essência e sombras vai ficar para uma próxima aula. Hoje estamos falando aqui da questão dos chakras, certo? Então vamos mais uma vez aqui, vamos ver o elemento do chakra básico. Eu falei para vocês que o elemento do chakra básico é o elemento terra, correto? O elemento terra e este chakra, ele está muito ligado às coisas que eu quero manifestar, que eu quero tornar sólidas na minha vida. Então, tudo aquilo que eu não consigo concretizar, eu tenho que olhar para este chakra, para o chakra básico. Tudo aquilo que eu não consigo tornar real na minha vida, eu preciso olhar para este chakra, para o básico. As questões de doenças que já estão manifestadas no corpo físico, seja um câncer, um hematoma, uma ferida, qualquer doença que já está, ou problema que já está no físico, certo? Já identificamos esse problema, eu preciso sempre trabalhar o chakra do elemento terra, porque ele é responsável por essas partes da manifestação. É com o bom funcionamento dele também que eu consigo voltar ao equilíbrio. Quando eu preciso desintegrar ou fazer que algo desapareça do meu corpo físico, da minha fisicalidade, é esse chakra que vai nos auxiliar a fazer isso. Como o segundo chakra está ligado às emoções, ao elemento água, em todas as culturas a água sempre foi muito relacionada com as emoções, até pela questão do choro, das lágrimas, né? Quando demonstramos emoções, sejam elas lágrimas de felicidade ou de tristeza. Esse segundo chakra do elemento água, ele representa muito as emoções. Também temos a questão do frio na barriga. Todo mundo já deve ter sentido quando temos uma pequena queda. Quem aí nunca andou de montanha-russa, ou até mesmo de roda gigante, pode dar aquela sensação de frio na barriga. Está ligado ao elemento água, a sensação, as emoções.
Então, quando eu tenho um problema emocional muito grande, sem dúvida alguma, este chakra estará desequilibrado. Então, se eu preciso trabalhar as emoções em determinada pessoa, eu preciso olhar muito para esse chakra. Outra questão que eu lembrei do chakra anterior, o elemento terra, não conhecemos uma frase que nos diz assim, que da terra viemos, para a terra voltaremos? Onde está o chakra básico do elemento terra? Ele fica entre ambos os órgãos reprodutores, entre o órgão reprodutor masculino e o ânus, e o órgão reprodutor feminino e o ânus. E é onde a criança nasce, através da mulher, através do parto normal, bem próximo a este chakra. Então, até a materialização da criança aqui neste mundo, podemos dizer que acontece através do chakra do elemento terra. Bom, relacionado ao elemento água, eu preciso entender que ele trabalha as emoções e ele também, não é à toa, é muito próximo do chakra do elemento fogo. Para quê? Para que quando eu tenha um excesso de fogo, que eu preciso controlar com o quê? Com o elemento água. Então, se a pessoa tem muita raiva, né, sentimentos fortes de queimação, né, quando a pessoa tem muita queimação no estômago, eu olho para o elemento fogo, certo? Porque ele está com certeza muito inflado ou inflamado, né? Ele está num tamanho muito grande, muito energético. E como que eu vou diminuí-lo? Eu vou trabalhar o equilíbrio dele para ele diminuir, mas eu também preciso que o elemento água esteja em perfeito equilíbrio, para que a água ajude a apagar o fogo. E vice-versa, quando a pessoa às vezes está muito parada, porque o elemento fogo ele é necessário para que a gente se mexa, para que a gente procure as coisas, para que a gente faça as coisas, ele está diretamente ligado ao ímpeto também, não está ligado somente à raiva. Quando eu olho para o elemento fogo, que a pessoa está muito parada, eu preciso inflar ele, eu preciso acender, eu preciso alimentá-lo, mas também preciso olhar se o chakra do elemento água está equilibrado. Porque se há muita água parada, o fogo não trabalha corretamente. Além da energia do fogo estar ligada à raiva, né, ela está muito ligada ao ímpeto, ao crescimento. Nós precisamos do elemento fogo para crescer. E quando eu digo para crescer, é para crescer mesmo, de forma física. É um dos chakras mais ativos nas crianças. Por quê? Porque ela precisa desenvolver o seu corpo. Ela precisa aumentar o seu corpo. Ele ajuda a desenvolver as doenças? Sim, também. Ele ajuda a desenvolver tanto a parte boa quanto a parte ruim. O que vai ordenar este elemento fogo? O que vai trabalhar ele para que ele construa mais saúde ou mais doença? Os pensamentos. É o que vem do nosso mental. O que mais a gente alimenta, mais cresce. Aqui ainda sobre o elemento fogo, certo? Do terceiro chakra. A raiva nada mais é do que o ímpeto mal utilizado. A raiva não é um desejo de você ir lá e fazer diferente? A raiva não acontece quando uma situação saiu do seu controle? Quando você queria que acontecesse de outra forma? Pois então, se você utilizar a energia do ímpeto, do fazer, constantemente, sempre que vier o impulso, sempre que nos vem aquela ideia, eu vou fazer tal coisa. Ou então, o cano da pia está furado, ou o chuveiro queimou. Eu vou deixar assim, vou usando assim mesmo.
Aí certo dia estoura o cano. Aí certo dia pega fogo no chuveiro. E aí, muito provavelmente, ficamos com raiva por não ter agido antes e ter poupado, ter combatido, né, o efeito, o ato em si, antes de acontecer, num tempo hábil. Nos passa o sentimento de raiva por não ter feito antes e ter evitado que as coisas piorassem. Não é assim? Pensem um pouquinho sobre isso. Bom, e depois temos o elemento ar, que está muito ligado à nossa respiração, né? A tudo aquilo que respiramos, a tudo aquilo que absorvemos. Então temos ou utilizamos a forma, o ditado, as palavras, né? Às vezes até para uma pessoa, você é o ar que eu respiro. Né? E às vezes a gente sente, ou a gente fala quando a gente está apaixonado ou amando alguém, que tem a tal das borboletas no estômago. O ar, ele representa muito a vida. Sem o ar, nós não sobrevivemos. Nós conseguimos sobreviver sem a terra um determinado tempo. Nós conseguimos sobreviver sem água um determinado tempo. Nós conseguimos sobreviver sem um fogo um determinado tempo. E sem ar. O elemento ar para nós é extremamente limitado. Se você não tiver ar, vamos imaginar aí que os recordistas em segurar a respiração consigam chegar próximo aos 5 minutos, talvez, sem o ar, mas não muito mais do que isso. Por isso ele também prende muitas coisas. Qual é a reação que temos, às vezes, ao querer expressar determinado sentimento, determinada ação? Não é o respirar? A gente não tenta acalmar tanto a mente quanto o coração? Então, sempre que há um desequilíbrio nos 3 primeiros chakras ou nos 3 chakras superiores, quem paga a conta é o cardíaco. Por quê? Porque ele faz esta mediação entre as duas energias, entre o sentir e o pensar, entre o amor e a razão. Ele que faz esse equilíbrio, a interligação, o meio termo. Por isso que muitos sentimentos ficam presos neste chakra, ao invés de ficar no chakra do elemento água. Conseguem compreender agora? E os 3 últimos chakras, que comandam mais a nossa parte mental, mas o chakra laríngeo também está muito ligado a tudo aquilo que eu falo ou que eu engulo, né, que tranca, ou que eu não falo, que está trancado aqui no pescoço. Então eu vou desenvolver problemas no chakra laríngeo por falar demais e não chegar diretamente ao ponto, ou por não falar, ou por engolir demais em seco muito as coisas que me dizem. Eles também estão muito ligados aos braços, ao fazer, certo? Tudo que está nas minhas mãos para que eu faça, e eu acabo postergando. Esse chakra também tem relação a isso. O chakra do terceiro olho está muito ligado à forma de ver o mundo. Tudo aquilo que eu penso sobre o mundo. Tudo aquilo que eu capto sobre o mundo ao meu redor. Não é à toa que ele é chamado de terceiro olho. Está muito relacionado à visão. Ele comanda a nossa visão também, certo? Ele é responsável,
por a nossa visão, então podemos trabalhar nele as questões de problema de vista, também de audição, certo? Apesar de termos chakras menores ou secundários, terciários, ligados ao ouvido, mas podemos trabalhar no terceiro olho também. Também é a forma como eu penso, como eu raciocino sobre as coisas, como eu vejo o mundo. E, claro, o chakra da coroa, que fica bem acima, ele não fica encostado próximo ao topo da cabeça, ele fica aproximadamente uns 20 centímetros até, às vezes até mais, dependendo de pessoa para pessoa, certo? Do campo energético da pessoa. Às vezes ele fica um pouquinho mais distante da coroa da cabeça, certo? Às vezes um pouco mais próximo, mas ele não fica coladinho, como muitos pensam. Ele fica um pouco mais afastado. Pelo menos uns, eu diria, entre 2 palmos, um pouquinho mais. Que é muito responsável pela fé, pela iluminação. Este chakra, a pessoa que é muito sem fé, ela está desconectada com essa energia, com a energia do chakra coronário, ou melhor dizendo, ele está em desequilíbrio, certo? Pode estar trancado, pode estar acelerado também. A aceleração do chakra também desenvolve um mau funcionamento dele. Ok? Então a nossa aula de chakras hoje termina aqui. Eu espero que tenham gostado das explicações e dúvidas, perguntem, entrem em contato, seja através do canal, se você está vendo este vídeo sobre o canal Cosmometria no YouTube, ou pela plataforma de cursos ead.cosmometria.com.br. Se gostou, compartilhe. Se não gostou, também vale as críticas, desde que construtivas, porque a gente pode melhorar sempre. Um abraço a todos e até lá!